Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à apresentação de resultados do quarto trimestre de 2021 do Fundo de Investimento Imobiliário VBI Logístico, o LVBI. Meu nome é Juliana Freitas, sou responsável pela área de Relações com Investidores. Gostaria de informar a todos que este webinar está sendo gravado e essa apresentação estará disponível para download no site do fundo, www.vbilog.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo o webinar durante a apresentação e as perguntas podem ser enviadas pelo chat. Ao final da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e o fundo não se obriga a atualizá-las. Agradeço a presença de todos e passo a palavra agora ao Alexandre Bolsoni, Head de Projetos no segmento logísticos da VBI, que liderará essa apresentação. Boa tarde, Alexandre. Pode começar. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Antes de falar, obrigado a todos aí pela participação. Lembrando que também fica gravado no nosso site disponibilizado essa apresentação. A ideia é que hoje a gente passar um pouquinho sobre o quarto trimestre de 2020 do LVBI, Fundo de Investimento VBI Logístico, e também alguns acontecimentos aí que tivemos já no início do ano, alguns acontecimentos recentes. E aí, no final da apresentação, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, e a nossa apresentação a gente dividiu nesses tópicos, um pouco do histórico do fundo, os destaques, como está o nosso portfólio hoje, o resultado financeiro desse período, né, as distribuições de dividendos, e também falar um pouquinho sobre o panorama de mercado do segmento logístico e como que o nosso portfólio se encaixa nele. Tá? Então, começando um pouquinho a apresentação aqui, acho que a gente deve ter aí uns 20, 30 minutos, depois a gente deixa para as perguntas e respostas. Lembrando o que é um pouco a estratégia do fundo, né? Por que a gente montou esse fundo? A ideia é ter um fundo de investimento imobiliário para obtenção de renda, eventualmente ganho de capital, né? Onde a gente vai ter uma gestão ativa do nosso portfólio, formado basicamente por galpões logísticos ou industriais. Hoje, na sua grande maioria, nossos galpões são os galpões logísticos. Sempre costumo dizer e lembrar, eu gosto de frisar isso, porque a gente vai ver como a gente tem montado o nosso portfólio. Ele é montado basicamente em 3 grandes pilares, vamos chamar assim. Tá? Então, nós temos que ter um portfólio líquido, né? Ou seja, que tenha liquidez, que se o inquilino sair, o outro entra, ou seja, que a gente não tenha que se preocupar, vamos chamar assim, de uma grande vacância, se existir dentro do nosso portfólio. Sempre ter participado das estratégias de aquisição do nosso portfólio até então. Tá? E como é que a gente consegue isso? Com um portfólio de altas especificações técnicas, né, que seja eficiente e atenda aí os diferentes ocupantes no segmento logístico, e estejam localizados nos principais mercados. Esses ativos têm que ser líquidos e localizados nos principais mercados, mas também tem que ter uma região, tem que ser diversificado. Né? A gente acha que tem que ter uma diversificação de risco para que realmente seja um fundo, e não seja um fundo de poucos ativos. Né? Então, a gente acha que tem que ter uma diversificação geográfica, para que um mercado hoje pode sofrer mais no futuro, né? Por ativos e também por locatários. A gente imagina que uma diversificação ideal, vamos chamar assim, ou target para nós, que nenhum ativo, nenhum locatário deveria representar mais que 10% do fundo. Tá? Porque se a eventual saída de um grande locatário, de um grande ativo, não tenha nenhum impacto significativo nos dividendos ou no resultado financeiro do fundo. Para que com esses 2 pontos a gente obtenha aí um portfólio resiliente. Né? No final do dia, o que a gente quer é uma resiliência do nosso portfólio que vai se traduzir numa estabilidade de distribuição de rendimentos para os cotistas. Né? Isso geralmente a gente consegue também com um pouco de contrato atípico dentro do nosso portfólio. Falando então um pouquinho aí do que aconteceu do fundo de maneira mais resumida, aqui nós tivemos então 3 captações, é um fundo relativamente novo, ele começou aí no final de 2018, começou com uma captação de 300 milhões de reais, onde foram 2 ativos que foram adquiridos. No primeiro ativo foi o ativo Guarulhos, que a gente mantém até hoje na nossa carteira, a primeira aquisição do ativo de Extrema. Depois, no ano seguinte, quase depois de um ano depois, em setembro aí de 19, a gente fez uma segunda emissão, né, onde foram adquiridos 4 novos ativos. Aí teve a expansão lá de Extrema, que foi o galpão que a Ambev acabou fazendo expansão após a aquisição. Teve o ativo Mauá, que fica aqui na região metropolitana de São Paulo. Tivemos também o ativo Itapevi, aqui na região metropolitana de São Paulo. O ativo Araucária, que fica lá na região metropolitana de Curitiba. E, por fim, em maio, a gente finalizou aí a alocação do capital da segunda emissão com o ativo Pirituba, que era um ativo menor. E, mais recentemente, acho que está mais fresco na cabeça de todos, aí tivemos a terceira emissão
que ela teve um encerramento no mês de outubro de 2020. Acho que a primeira grande novidade aí, após essa emissão foi a aquisição desses dois ativos que a gente anunciou aí no começo do mês de fevereiro, que foi o ativo Betim e Jandira. Dessa forma, o que a gente tem no fundo hoje? Né? A gente tem 8 ativos no nosso portfólio, tá? Quase aí 350 mil metros quadrados, 346 mil metros quadrados. A gente tem 24 locatários, então a gente começa a ver uma diversificação por locatário. Se cada um representasse, se fosse uma divisão simples, cada um representaria 4%, que é dentro do nosso espectro, vamos chamar assim, uma conta bem simplista. Né? A gente tem um patrimônio de 1,3 bi, um valor de mercado 1,4, conforme o fechamento do último mês, e já atingimos aí mais de 34 mil cotistas. Então, já entrando um pouco aí nos destaques, né, recentes, a gente separou 4 destaques para conversar um pouquinho mais, explicar um pouco mais o racional de aquisição nesses 2 primeiros destaques, que foi a aquisição dos ativos Betim e Jandira. Então, como a gente anunciou aí no começo do mês de fevereiro, deveria ter acontecido em janeiro, acabou atrasando um pouquinho, foi uma aquisição de 2 ativos, a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe aqui na apresentação, nos próximos 2 slides, que foi uma transação que envolveu aí 305 milhões de reais, tá? Sendo que 185 aproximadamente foram pagos à vista, na data da aquisição do ativo, e 120 milhões a gente assumiu uma dívida que esses ativos possuíam, que a gente estruturou lá junto com os bancos, reestruturou para dar um pouco mais de estabilidade para a gente. Então, a gente teve aí 185 milhões de reais pagos em dinheiro e 120 milhões de dívida. Né? Esses ativos, quando a gente olha só a receita imobiliária, representa 16 centavos por cota por mês, do nosso fundo, já com os 11 milhões e 700 mil cotas que a gente tem hoje. Né? Mas como tem essa dívida, a gente tem um pagamento de juros até setembro de 2022. Né? Então, a gente não paga só juros até lá, então quando a gente desconta esses juros projetados, a receita que o fundo net, vamos chamar assim, líquida, né, ou cash on cash, seria de aproximadamente 11 centavos por cota por mês. É bom salientar que a gente já previa aí o aumento de juros, a gente utilizou, para fazer essas projeções, a gente utilizou a curva da Ambima, e hoje até esse recente incremento na taxa Selic está até um pouquinho abaixo ainda das nossas projeções que a gente estava utilizando, que era a curva marcada a mercado. Então, com isso, a gente tem um retorno aí no primeiro ano, mais ou menos nos primeiros 12 meses após a aquisição, estimado aí com essas premissas de juros de 8,1% ao ano. Tá? Como eu falei, essa dívida aí foram de aproximadamente 120 milhões de reais, um custo total dela de CDI mais 2,25% ao ano. Tá? Ela tem um prazo de 70 meses de vencimento, e a gente tem uma carência aí do principal até setembro do ano que vem. O que isso quer dizer? Até setembro de 2022, eu só pago juros, não pago o principal, a partir daí eu tenho uma amortização até chegar nos 70 meses, e em caso de pré-pagamento futuro, que é uma estratégia aqui do fundo, não haveria nenhuma multa de pré-pagamento. Então, esse é o resumo do negócio, né? E a gente vai falar um pouco, esse é o resumo financeiro, vamos chamar assim, do negócio, mas falando um pouquinho dos ativos em si, qual que foi o racional de aquisição desses ativos. A gente até divulgou uma apresentação antes, mas acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho mais por que a gente comprou esses ativos, né? Esses 2 ativos pertenciam lá atrás ao Walmart aqui no Brasil, depois se tornou Big, e foram adquiridos pela GLP, acabou fazendo a venda aqui para a gente. Né? Mas uma das questões principais que a gente olhou aqui no ativo de Betim, acho que a gente pode destacar, é um ativo que tem altas especificações técnicas, que a gente chama de classe A, ou seja, ele tem 33 mil metros quadrados de área construída hoje, mas pé direito de 12 metros, um número muito grande de docas, uma relação de docas, de ABL docas de aproximadamente 500 metros quadrados, né? O que o mercado entende como classe A, estaria em torno de 750 ou até 1.000 metros quadrados para cada doca, até um número aceitável, ele tem teoricamente o dobro do que seria o que seria classe A no mercado. Toda a parte de estruturação de sprinkler, de sistema de combate de incêndio. Então, a gente pode classificar ele como um ativo classe A, mesmo tendo um pouco mais de idade, vamos chamar assim, apesar de ser um pouco mais de 10 anos, vale salientar que esse ativo foi totalmente reformado, parte pelo vendedor, e em grande parte pelo próprio inquilino, né? O inquilino investiu bastante aqui, que foi a Amazon, investiu bastante nesse imóvel para iniciar a operação dele em junho do ano passado. Então, é uma operação muito recente lá, o inquilino colocou bastante capital no ativo. O que a gente gosta muito? O mercado de Belo Horizonte, vamos chamar assim, ou da região metropolitana de Belo Horizonte, onde Betim está inserido, como a gente vai ver um pouco mais para frente da apresentação, é um mercado onde existe uma barreira de entrada para novos empreendimentos. O que quer dizer isso? É muito difícil produzir galpões lá em função basicamente da topografia
e da escassez de terrenos quando estamos muito próximos de Belo Horizonte. Então, a gente não deve ter grandes concorrentes vizinhos num raio próximo desse terreno. Tá? Isso é uma coisa que a gente gosta, porque isso acarreta um custo de construção alto, uma vez que o terreno é caro, né? Então a gente tem uma certa proteção de eventuais concorrentes produzindo galpões próximos ao nosso, eventualmente com baixo valor de locação. Tá? Como eu disse, isso aqui está alugado para a Amazon, e uma coisa interessante, que foi uma das teses de nossos investimentos para esse ativo especificamente, a gente tem um potencial de expansão aí de aproximadamente 20 mil metros quadrados a mais do que os 35 mil metros quadrados, 33 mil metros quadrados. Ou seja, a gente comprou um ativo onde está localizado, que a gente vai entrar um pouco mais no detalhe, inclusive, no decorrer da apresentação, um dos principais mercados do Brasil, né? Belo Horizonte aí tem entre os 4 principais mercados, né? Um ativo que é difícil replicar, né? Onde é difícil produzir, tem um alto custo de produção para esse ativo, recém-alugado por um excelente inquilino, uma das principais empresas de e-commerce no mundo, crescendo bastante no Brasil. Esse inquilino investiu muito no imóvel e ainda temos um potencial de expansão futuro que a gente pode incrementar razoavelmente ou significativamente o retorno esperado desse ativo exclusivamente. Esse foi o ativo de Betim, que tem uma estratégia muito parecida com o ativo de Jandira, tá? Que também foi nessa negociação que foi feita com o vendedor. O ativo de Jandira está na região metropolitana de São Paulo, também. Também é uma região muito difícil de produzir ativos com essa característica, né? O que esse ativo tem, tecnicamente, diferente dos demais, o que a gente gosta muito e acho que é muito difícil replicar ou encontrar. Ele tem uma relação de terreno, área construída, muito maior do que o normal, né? Usualmente, os desenvolvedores tentam maximizar o retorno no terreno, construindo muita área construída, indo no máximo da área construída, né? Nesse caso, e é talvez um dos principais diferenciais aqui para a DHL, que é a locatária, né? É o grande número de vagas que ela vai usar isso para o transporte de last mile aqui para São Paulo. Então, de área construída, a gente tem aproximadamente 45 mil metros quadrados, num terreno que chega a quase 200 mil metros quadrados, e um número de vagas aí de 250 de vagas de carretas internas, que é essencial para essa operação, esse tipo de operação da DHL, que é para entrega rápida para a região metropolitana de São Paulo. Então, é muito difícil encontrar um ativo com essa característica, com esse potencial de vagas internas, onde vai gerar uma eficiência enorme para a operação da DHL dentro da região metropolitana de São Paulo, basicamente porque usualmente os desenvolvedores utilizariam essa área, tem um quadrado vermelho aqui, vamos chamar aqui na apresentação, que é essa área que colocariam praticamente um novo galpão, né? Então, qual que é a nossa visão aqui? No médio prazo, assim, até 5, 6 anos, que é o prazo de contrato da DHL, ela vai usar isso. Se um dia a DHL sai daqui, a gente tem um potencial de expansão que ainda pode incrementar o retorno que a gente tem nesse ativo, né? Falando um pouco da DHL, é bem também conhecida, um excelente crédito, excelente inquilino, né? E os diferenciais do imóvel eu já coloquei. Então, a gente comprou um ativo numa região dentro de São Paulo, que é o principal mercado, difícil de replicar, com potencial de expansão, que também foi todo reformado, nesse caso, pelo vendedor para atender a DHL, num contrato recém-assinado, que teve início aí em janeiro de 21. Tá? Acho que esse é um pouco, falando um pouco mais, mesmo descrevendo ou apresentando nos nossos materiais, o nosso racional para essas duas aquisições. Então, a gente tem aqui um retorno, esses dois ativos no curto prazo, dentro da expectativa que a gente tinha da alocação de capital, quando a gente fez o follow-on, no último trimestre de 2020, e ainda temos uma eventual expectativa de um retorno adicional com uma expansão, seja em Betim, em Jandira, mas a gente acredita que uma extensão em Betim seja mais razoável no curto e médio prazo do que aqui de Jandira. Então, a gente acha que a gente tem uma expectativa ainda de um retorno um pouco maior no futuro para esses dois ativos, que não só esse 8,1 estimados aí no primeiro ano. Acho que, voltando, então, alguns destaques para o nosso portfólio, né, acho que um assunto que também sempre nos perguntavam aí nos chats, nos calls trimestral, que era com relação ao ativo Araucária, né? Então, lembrando a todos, o ativo Araucária foi adquirido por nós no final de 2019, né, e aí, no terceiro trimestre de 2020, a DHL nos notificou que iria deixar o imóvel, que era uma área significativa para nós, eram 42 mil metros quadrados locados. E então, ela disse que iria sair, porque ela perdeu o cliente final dela lá, ela operava para um cliente que ela perdeu esse contrato.
Então, a partir daí, ela não justificou da saída e teria que cumprir 12 meses de aviso prévio. Né? Então, esses 12 meses de aviso prévio começaram a contar no início de setembro, então ela iria sair do imóvel até o final de agosto. Esse é o tipo de característica que a gente tenta colocar no nosso contrato, ter uma previsibilidade, vamos chamar assim, dos contratos, para a gente poder justamente trabalhar a locação nos contratos nesse período de aviso prévio. Para quê? A hora que sair o inquilino, a gente já coloca outro. Nesse caso, foi o que aconteceu. Né? Era uma locação, talvez era um dos principais desafios nossos para o ano aqui na parte de locação do nosso portfólio. A gente conseguiu fechar um contrato de locação com a Magazine Luiza, né, que mostra aí bastante, vamos chamar assim, a liquidez do nosso portfólio. A Magazine Luiza talvez seja um dos principais tomadores hoje de galpões e muito exigente com relação às especificações técnicas. Então, esse novo contrato de locação que a gente assinou com a Magazine para esse ativo é um contrato de 5 anos, típico, tá? Mas a gente fez algumas melhorias e começamos a tirar um pouco mais de suco, vamos dizer, algum potencial upside que a gente via quando a gente comprou esse ativo lá no final de 2019, que esse ativo também tinha um potencial de expansão. Né? Então, nessa figura superior aqui, a gente tem o galpão como ele era antes e como ele vai ficar na parte de um canto inferior direito, como ele ficaria com a alocação da Magazine Luiza. Tá? Que foi feito aí? A gente fez uma negociação onde a gente melhorou tanto a parte de segurança e eficiência do empreendimento. Tá? O que a gente melhorou na questão de segurança? A gente fez um incremento significativo na segurança, principalmente na parte de portaria e segurança perimetral do imóvel. Por que isso? Né? A Magazine Luiza transporta aí hoje, tem um marketplace que vende tudo, mas tem uma parte de alto valor agregado que tornou-se necessário ajustar o imóvel, adequar o imóvel a essa necessidade da Magazine Luiza. O outro ponto importante foi a eficiência do galpão. Né? O galpão vai se tornar muito mais eficiente. De que forma? Né? Acho que tem 2 grandes destaques que eu daria. O primeiro a gente vai incrementar o número de docas já existente do galpão, tá? E a gente vai também fazer o que a gente chama de cross-docking no mercado logístico, né? Que são essas docas aqui na parte de baixo do galpão existente, onde ela consegue entrar pela mercadoria de um lado e sair do outro. Tá? E além disso, a gente vai ter uma área de espera de vagas externas. A gente incrementou, a gente tinha aproximadamente 30, a gente vai aproximadamente 60 aproximadamente de vagas externas para caminhões, justamente para melhorar a eficiência de distribuição. Tá? Então, com isso, a gente melhorou a parte de segurança e eficiência e também tivemos um incremento de área construída e consequentemente, área locável. A gente vai construir todo um mezanino para atender a operação na Magazine Luiza, na parte de cima, na parte laranja do empreendimento, tá? Que vai aumentar algo em torno aí de 5 mil, quase que 5 mil metros quadrados de área construída locável no nosso ativo. Ou seja, a gente conseguiu um novo inquilino, excelente crédito crescendo, melhoramos o imóvel, tivemos uma remuneração em cima disso, tá? E ainda aumentamos a área construída nesse primeiro momento. E, por fim, vale salientar que nesse ativo, a gente já negociou com a Magazine Luiza uma estrutura onde estamos previstos uma futura expansão de aproximadamente 12 mil metros quadrados. Tá? Então, a gente já antecipou, principalmente, estamos em execução nesse momento, na verdade, a execução da terraplanagem, tá? Onde essa área no canto esquerdo do galpão existente hoje, a gente tem aproximadamente aí 12 mil metros quadrados adicionais que a gente pode vir a construir, seja para a Magazine Luiza, ou seja, um dia que ela sair de lá para um outro eventual inquilino. Então, a gente entende que hoje, após essa alocação, o imóvel vai se tornar muito mais líquido que já era um plano nosso. A gente não esperava fazer isso em 2021, a gente esperava, provavelmente, que a DHL continuasse lá. A gente conseguiu aí substituir a DHL dentro desse período de aviso prévio, né, de forma que o fundo não vai ter nenhum impacto financeiro de solavanco, de receita imobiliária nesse período. Então, essa foi uma alocação importante que a gente fez, bastante trabalho, porque a gente teve que combinar a saída da DHL, a entrada da Magazine Luiza e o nosso trabalho aqui de desenvolvimento, vamos chamar assim, dentro da equipe de gestão do LVBI, de forma a iniciar o contrato da Magazine Luiza a partir já de 1 de maio. Então, a gente tem aí 45 dias para executar essas benfeitorias, é bastante desafiador. A nossa equipe interna aqui está bem estruturada para fazer isso. E, por fim, como destaque aí desses últimos meses, acho que vale comentar um pouquinho também das locações e as melhorias realizadas lá no ativo de Extrema, que é o nosso principal ativo hoje do fundo, o que mais representa ainda. Né? Uma das preocupações que a gente também tinha, por coincidência, também era a saída da DHL no Galpão 40, que a gente chama, né? Isso é uma novidade que a gente está levando aqui para a apresentação hoje. Tá? Essa saída da DHL,
no acordo, conforme as discussões que nós tivemos com ele, deveria acontecer no final do mês de março, tá? Então, já dando uma notícia de primeira mão aqui, a gente antecipou essa rescisão com a DHL desses 10 mil metros quadrados para colocar, a gente antecipou a saída da DHL para colocar a Infracommerce, que é mais um inquilino que a gente tem lá, tá? Então, se a gente pega as locações que ocorreram nos últimos meses em Extremas e as saídas, a gente bateu 20 mil metros quadrados de novas locações e 20 mil metros quadrados de rescisões e devoluções, né? Então, desses 10 mil metros quadrados que a DHL nos devolve até o final do mês, 5 mil já estão alugados, tá? Vale lembrar também que a gente também havia alugado uma área vaga para a Manserve de aproximadamente aí 5 mil metros quadrados, e fizemos também uma troca de inquilino, vamos chamar assim, que foi a locação da Sequoia de mais 10 mil metros quadrados numa área que anteriormente era ocupada pela Braskem. A Braskem também tinha um contrato vigente até junho, nós identificamos essa demanda da Sequoia, identificamos que talvez a Braskem não continuaria com o contrato de locação após o vencimento de junho, tá? Então a gente negociou a saída antecipada da Braskem para a entrada da Sequoia. Acho que essas movimentações demonstram aí as liquidez dos nossos ativos, tanto em Araucária quanto em Extrema. A gente tem conseguido substituir os inquilinos em saída por novos inquilinos antes do prazo de saída acontecer. A gente superou aí as novas locações das locações existentes. E como é que a gente faz isso, né? Acho que é um trabalho da gestão aqui da equipe. A equipe tem uma equipe muito boa dentro da DBI, tá? E simplesmente também um trabalho de melhoria contínua dentro dos nossos ativos, né? Tem aquelas melhorias contínuas que a gente fez no ativo de Araucária, e aqui em Extrema a gente sempre vem trabalhando algumas demandas que os inquilinos vêm fazendo, ou nos pedem, de forma a tornar o ativo ainda mais eficiente e competitivo no mercado. Tem duas alterações que a gente fez, foi uma construção de uma cobertura adicional aqui para a entrada de perdence, que a gente chama de torniquetes, também algum estacionamento adicional no número de automóveis. Acho que a principal delas que a gente fez para tornar o imóvel mais eficiente, demandou um pouco mais de capital, um pouco mais de trabalho nosso, foi a abertura de mais 16 docas no Galpão G7, que essa parte aqui não tinha docas. Então, a gente fez a execução das docas. Acho que no slide, nesse daqui, eu tenho um vídeo, vamos ver se a gente consegue fazer funcionar aqui de uma maneira bem razoável, para vocês visualizarem melhor. A gente tentou montar um vídeo aqui do que seria essa melhoria. Acho que vocês estão conseguindo ver aí, mas basicamente foram feitas todas essas docas aqui no Galpão G7. Aqui a gente estava acabando de cobrir a marquise, né? Isso aqui acarretou também um incremento de área construída, de área locada, de aproximadamente de 800 metros quadrados. Então, hoje, a operação da Sequoia aqui vai ser muito mais eficiente do que era da Braskem, vamos chamar assim, porque toda essa parte aqui do galpão, a gente tem uma eficiência que foi feita muito grande com relação à movimentação de caminhões. Tá? Então, só para terminar o vídeo, aqui é o nosso galpão lá de Extrema, ou seja, a gente fez todo esse trabalho de piso, de pavimentação e a execução das docas aqui na parte esquerda do vídeo. Né? Aqui já a parte do fundo, onde foi feita uma melhoria, o pessoal estava acabando a obra recentemente. Esse galpão da direita aqui é o galpão da Ambev, que é o BTS que tem até 2029. Então, esses foram, na verdade, aí os destaques, desculpa aqui, dos nossos, que a gente teve aí recentemente do nosso portfólio. Então, com essas aquisições, com essas locações, como que fica o nosso portfólio hoje, né? Já incluindo a saída da DHL, que a gente não tinha contabilizado até o final de fevereiro, lá em Extrema, e com a entrada da Infracommerce, né? A gente tem, como eu falei, a gente tem um portfólio aí de 345 mil metros quadrados, divididos em 8 galpões. A gente não tem nenhuma grande concentração, a gente vai ver um pouco mais para frente, a maior concentração ainda é Extrema, a gente vai ter alguns comentários para fazer. Temos 24 locatários, a gente tem a vacância física, que a gente vai detalhar um pouco mais, baixa, né? Menor que 3% hoje, tá? É menor do que o nosso estudo de viabilidade dos últimos follow-ons. E a gente tem um prazo médio de contrato remanescente, ou seja, eu faço uma média ponderada dos contratos existentes, eu tenho aí quase 7 anos de contrato vigente. Tá? Mas você pode falar, mas tem contrato típico e atípico. Isso vale para o atípico e para o típico. Como é que faz? Uma conta que a gente fez, que é fruto aí de um trabalho que a gente tenta colocar nos nossos contratos típicos, mesmo nos típicos, a gente tenta ter uma previsibilidade aí de pelo menos 1 ano de contrato, justamente para a gente fazer essas movimentações de inquilinos, como a gente fez com o caso da Magalu, com a DHL, como a gente fez no caso da Sequoia, com a Braskem, como a gente fez no caso da Infracommerce, lá com a DHL em Extrema, onde a gente tenta colocar um período de aviso prévio e multa, tá, de pelo menos 1 ano, né, que seja 6 meses de aviso prévio, 6 meses de multa, 12 meses de aviso prévio, 3 meses de multa, mesmo isso nos contratos típicos. Tá?
Então, quando a gente faz uma média ponderada, o que a gente tem uma análise que a gente fez aqui interna de demonstrar isso aí para vocês, tá? Se todo mundo quisesse sair hoje do nosso fundo, tá? Todo mundo fala, Alexandre, VBI, eu vou embora de todos os ativos de vocês. A gente teria contratualmente garantido 31 meses de receita, tá? O que é isso? É a média ponderada dos contratos típicos, no caso da Ambev, de Extrema, por exemplo, é um ativo que vai até 29, então tem que pagar o aluguel até 2029. Né? Mas a gente tem alguns contratos que tem essa previsibilidade de um ano, por exemplo. Tá? Mas eu tenho contratos típicos, mesmo os contratos típicos, que essa previsibilidade, vamos chamar assim, é maior de um ano. Né? Seja com um aviso prévio um pouco maior, seja com uma multa um pouco maior. Né? Então a gente faz um consolidado do fundo, o que a gente pode dizer aqui? A gente tem uma certa... Aquilo que a gente acredita, uma resiliência do ativo através de contratual, que são contratos longos, e também com um fator importante de multa e aviso prévio. Não que a gente queira ganhar dinheiro com multa e aviso prévio. Isso só serve para a gente recolocar novos inquilinos, caso os atuais inquilinos saiam. Acho que esse aqui é um ponto importante e novo, que a gente colocou uma novidade aqui nessa apresentação de hoje. Então, entrando aqui no nosso portfólio, que ficou aí após essas aquisições, né? Hoje a gente acredita que a gente está chegando assim muito próximo, quase que no cenário ideal, vamos chamar assim, de construção de um portfólio. Né? A gente já começa a ver alguns destaques aqui que nossa estratégia de alocação de recursos no segmento logístico, que a gente consegue mostrar um pouco mais do que estava na nossa cabeça quando a gente começou o fundo lá em 2018 e onde estamos agora. Né? A gente já começa a ver um dos pontos principais, como eu disse lá no começo, um portfólio com alta qualidade técnica e localizado nos principais mercados, ou seja, não tem mais demanda. Né? Hoje, 94% dos nossos ativos, a gente pode dizer que são classificados como classe A, tá? São os ativos de maior especificação técnica, onde, teoricamente, qualquer inquilino pode estar. Então, majoritariamente, a gente tem aí ativos classe A. Tá? Outra coisa importante, a gente está localizado nos principais mercados. Querendo ou não, o mercado de São Paulo ainda é o principal mercado. A gente vai ver também um pouco mais da apresentação aqui para frente, que mesmo dentro do estado de São Paulo tem algumas diferenças importantes, né, que é a região metropolitana de São Paulo, a gente tem quase que metade do nosso portfólio dentro da região metropolitana de São Paulo, como a gente diz, o raio de 30 em São Paulo. Então, a gente vai discutir isso aqui um pouquinho mais. A gente começa a ver uma diversificação, como eu disse, aí para outras regiões, né? Então, a gente gosta muito da região de Curitiba, gosta muito da região de Belo Horizonte, região metropolitana. Já tem uma exposição aí de em torno de 10% nessas outras regiões, que é um número que a gente gosta, até pelo tamanho dos ativos. E ainda a gente tem uma participação grande em Extrema, que é o nosso ativo. Bom lembrar que metade do ativo aqui de Extrema, praticamente, em termos de receita, é o BTS, como eu disse, lá da Ambev, que vai até 2029. Então, aqui a gente tem uma resiliência muito grande, né? Talvez sempre eu divido aqui quase que em dois ativos, que é um Extrema BTS e outro Extrema típico. Tá? Então, a gente tem ainda uma estratégia de estar ativos de excelente qualidade, que a gente denomina classe A, com uma concentração, sim, grande de 50%, 60% em São Paulo, que é o que a gente busca, e esses 40%, 50% restante vai estar distribuídos em outros mercados que a gente acredita. Então, outro ponto que a gente disse lá no começo é como é que a gente vê a nossa carteira hoje. A gente acha que a gente já tem uma carteira com uma boa diversificação por ativo e por inquilino, como a gente vai ver a seguir. Né? Então, quando a gente olha a diversificação por ativo, como eu disse também no começo, a gente acha que até 10% seria uma diversificação razoável, boa, razoável com fundo. A gente não gostaria de ter um fundo com 90% no único ativo. Tá? Então, quando a gente fala por receita, né, já excluindo aqui na parte direita o caixa que a gente já tem, que deveria diluir ainda mais esses ativos, né, a gente tem uma concentração grande ainda em Extrema, e a ideia, conforme a gente comprar novos ativos, essa concentração deve diminuir, né, com o efeito caixa que a gente tem aqui ainda para alocar em novos ativos, e os outros ativos já começam, de uma certa forma, a estarem bem mais diversificados. Né? A gente não tem nenhum grande ativo, exceto o ativo de Extrema, que nos coloque em uma posição com falta de diversificação. Tem uma diversificação que deve aumentar, aí, olhando um pouco para frente, em função dessa escalada do IGPM, né? A gente deve, talvez, ter uma melhor distribuição aqui entre IGPM, IPCA e IPC. Né? O IGPM é 30%, em alguns casos é difícil passar, então os inquilinos já estão um pouco assustados, já começam a pedir a troca do IGPM por IPCA ou entre o índice. E a gente tem um balanceamento aqui de aproximadamente 70% típico, 30% atípico. Aqui não dá, sem dúvida, o atípico não dá um pouco mais de resiliência, mas o típico também a gente tem conseguido a resiliência, vamos chamar assim, seja naquelas multas, aquela previsibilidade que eu chamei de aviso prévio mais multa, seja na liquidez dos ativos, que é a troca de inquilinos, como a gente colocou. Outro ponto que a gente falou, onde a gente encontra aí essa diversificação, além da parte geográfica e por ativo, é na diversificação por inquilino. Né?
tanto por segmento, né? Aqui na parte de segmento não tem jeito, né? A gente vai estar sempre exposto mais ao segmento de logística, mas a parte de e-commerce, sem dúvida nenhuma, deve ter um incremento aqui no médio prazo, é o maior tomador hoje, talvez, de áreas, ou um grande impulsionador de locação de galpões, como a gente vai ver na apresentação também. Mas quando a gente olha aqui, é um pouco a diversificação por inquilino, né? Essa diversificação aqui, onde a DHL ainda é o maior inquilino, não considera ainda, isso aqui é base de fevereiro, tá? Não considera a devolução de Extrema, nem a devolução de Araucária. A partir do momento que a gente contabilizava, vamos chamar assim, na parte de competência, isso entrar, a DHL vai ser reduzida para 14%. Né? Então, a partir daí, apesar que os nossos inquilinos são de muito bom crédito, muito boa qualidade, como a gente pode ver aqui os nomes, tá? A gente não vai ter nenhuma grande concentração no inquilino. Tá? Ou seja, eu começo a ter, com essas novas aquisições e a outras que estão por vir, um fundo com altíssima qualidade, muito bem localizado nos mercados, que a gente vai detalhar um pouco mais para frente da apresentação, que são mercados líquidos, tá? Com uma diversificação por inquilino, por ativo e por diversificação geográfica, tá? Por diferentes mercados. É isso que a gente imagina que seria, no nosso entendimento, um fundo de qualidade. O último pilar que a gente comentei no começo é a resiliência do portfólio. Né? Hoje, como é que a gente vê essa resiliência? Se a gente comparasse essa barra aqui, talvez a gente pudesse ter feito isso antes, mas como é que estava essa barra aqui de vencimentos de contratos hoje, que a gente estava talvez há 6 meses atrás, tinha uma barra muito maior aqui no ano 2021. Né? Então a gente teve bastante renovação ao longo do ano de 2020 e já aqui no ano de 2021, contratos que venciam em 2021. Né? Com grandes números. Hoje, 92% dos nossos contratos começam a vencer a partir de 2024. Então, nos próximos 3 anos, tem 8% da receita contratada aí que tem vencimento nesses próximos 3 anos. Tem uma previsibilidade, então, de contratos sem vencer nos próximos 3 anos, praticamente 8%. Né? Lembrando também daquela previsibilidade de aviso prévio e multa, no caso, contratos típicos, que nos dá quase 3 anos também. Né? Como é que a gente fez isso? Tivemos aí 20 mil metros quadrados de renovações dos contratos de Extrema, né? Ou seja, tem bastante contrato recém-renovado. Tivemos 2 renovações de contratos que venciam em 23 e 22, renovações antecipadas lá do ativo Itapevi, tá? Já pensando no futuro também. Tivemos uma renovação grande aí por 10 anos, um ativo aqui de Pirituba que tinha sido recém-comprado por nós. Né? Ou seja, em termos de vencimentos de contrato, é mais um item aqui que a gente acredita que é um portfólio resiliente, quando a gente bateu aí quase 40 mil metros quadrados de contratos renovados em 2020. Tá? E aí, por fim, quando a gente fala na parte de resiliência, vamos chamar assim, como é que isso um outro indicador que eu acredito é a vacância física. Né? Lembrando aqui que a nossa vacância financeira foi menor que a vacância física que a gente tinha durante o ano de 2020, a renda mínima garantida do ativo de Itapevi. Então, essa vacância física que bateu em média em 7%, a vacância financeira era em torno de 2 ou 3%, tá? Que a gente tinha um complemento de renda lá no ativo de Itapevi. Mas quando a gente olha as movimentações, seja no ano de 2020, seja no ano de 2021, acho que a gente comprova aí a liquidez do nosso portfólio e, em outras palavras, a resiliência. Né? Então, olhando primeiro aí na vacância física, a gente tem uma vacância, em termos de modelo financeiro dos nossos follow-ons, nossos prospectos anteriores, a gente sempre considerou 5%. Né? Então, quando a gente compara com o mercado de São Paulo, por exemplo, né, durante o ano de 2020, o mercado tinha uma vacância média aí de 17%. Se pegar no quarto trimestre, que estava um pouquinho melhor, a gente tinha uma vacância de 14%. Ou seja, nosso portfólio performou muito melhor que a média de mercado. Né? E tem que ser dessa forma mesmo. Né? E, de novo, lembrando que a vacância financeira foi ainda mais baixa. Isso foi resultado aí de 20 mil metros quadrados de novas locações que foram feitas de 2020 e 24 mil metros quadrados que foram de áreas devolvidas. Tá? A gente conseguiu, no ano de 2020, quase que repor, quase que totalmente, as devoluções que nós tivemos. E aí, já no ano de 2021, tivemos bastante movimentações grandes aí, que já vinham sendo trabalhadas desde 2020, né? Acho que a principal delas foi o ativo Araucária, que foram devolvidos aí 42 mil metros quadrados, foram alugados 47. Né? Uma outra grande, e as 2 grandes saídas aí, a saída da DHL em Extrema, dos 10 mil, que começa a contar no final desse mês, mas já alugamos 5 mil para Infracommerce, né? E a rescisão antecipada, ou a saída da Braskem, vamos chamar assim, que já entrou a Sequoia. Ou seja, no ano de 2021, a gente já alugou mais do que foi de área devolvido, tá? E não existe hoje nenhuma expectativa, seja em aviso prévio, seja vencimento de contrato, tá? De novas devoluções. Então, a gente acredita que a gente tem boas possibilidades de reduzir essa vacância ainda mais nos próximos meses, porque a única coisa que a gente tem vaga hoje
São 7 mil metros quadrados no ativo de extrema, que é esse recém-desocupado para DHL, é 5 mil e 2 mil de um existente, tá? E mais 7 mil metros quadrados no ativo de Itapevi, que estamos na batidinha de locação, ou seja, tem uma boa perspectiva dessa taxa de vacância se reduzir ainda mais, né? Então, quando a gente olha aqui para o portfólio, a gente já começa com essas aquisições, de novo, mais uma vez, com a que estão por vir, tem um fundo que é aquilo que a gente imaginava desde lá de 2018, né? Um fundo líquido, seja nos ativos, seja em liquidez de bolsa, né? Que dê entrada e saída para o investidor, resiliente no dividend yield, né? Que vai, ou seja, uma vez que eu tenho resiliência na receita imobiliária, consequentemente, os dividendos têm que ser resilientes, né? Em função da vacância física baixa, das novas locações, da qualidade do portfólio e das localizações onde esses ativos estão inseridos. Então, aí seguindo um pouco a apresentação, aqui já entra, então, como é que esse portfólio vem performando aí na parte financeira, também nas distribuições, né? Aqui a gente apresenta um resumo, vamos chamar assim, do ano de 2019, 2020, terceiro trimestre de 20 e o quarto trimestre de 2020, e já trazendo aqui, que é a última informação disponível que a gente apresentou ao mercado, que é o mês caixa de fevereiro, competência janeiro, né? O ano de 2020 aqui a gente já trata sempre como competência e não caixa, então sempre é um mês atrasado, vamos chamar assim, tá? Basicamente, a gente teve uma receita durante 2020 aí, imobiliária de quase 70 milhões de reais, tá? Onde a gente distribuiu aí 58 milhões de reais, tá? Isso aí dá um dividendo de 6,79 centavos durante o ano. Isso vem se mantendo na mesma tocada nos últimos trimestres. Como política e racional, aqui a gente tem distribuído todo o resultado. A gente não vem montando uma reserva de lucro, porque o fundo vem passando aí para o follow-on, então necessidade de caixa, a gente está fazendo a distribuição de dividendos e mantendo eventual caixa, seja para expansão, seja para reforma, seja para aquisição, com o resultado desse follow-on. Então a gente vinha mantendo ao longo de 2020 um patamar aí de 65 centavos na média, vamos chamar assim, tá? Que era o mesmo que a gente tinha de 2019. A gente teve uma queda assim, acho que grande aí, desculpe, a partir de outubro de 2020 por dois eventos, vamos chamar assim, né? Primeiro foi o follow-on, a gente tinha a mesma receita imobiliária por um número maior de cotas, então isso caía. E a gente teve um impacto aqui de uma marcação ao mercado dentro de um fundo que o capital do follow-on estava inserido, tá? Quando a gente olha aqui, e esse impacto financeiro, que foi uma receita financeira negativa, foi praticamente quase que 100% devolvido nos meses subsequentes, tá? Então, por que teve essa subida aqui de 47 para 58, 52 e 47? Basicamente, a perda contábil, importante falar que não foi perda caixa, tá? A perda contábil aqui, que isso impacta na distribuição, que ocorreu em outubro e novembro, foi praticamente devolvida aqui nos 4 meses, nesses 3 meses subsequentes, tá? 58, desculpe, aqui a média do ano de 2020. Então, a gente devolveu praticamente essa marcação ao mercado, tá? Então, a partir aqui de fevereiro, esses 47, ele está um pouquinho abaixo, a distribuição recorrente, sem os efeitos de marcação ao mercado do caixa, vamos chamar assim, ou onde está aplicado o caixa, deveria ser em patamar de 45 centavos. Ou seja, quando eu olho esses 66, 67 centavos, pelo número maior de cotas, aí em patamar de 45 centavos, já considerando uma receita financeira normal, onde rende X% do CDI. Em termos de rentabilidade, quando a gente olha a distribuição valor de cota, a gente tem um retorno da primeira, da segunda, da terceira emissão bem acima do CDI, que a gente, não sei se é o benchmark que a gente usa aqui como referência, mas assim são retornos razoáveis e a cota aí vem se mantendo no valor. Hoje no mercado demorado, talvez seja um pouquinho mais baixo, mas assim, a gente fez o último follow em 118, ela fechou o mês em 118 e o retorno da última emissão foi basicamente o dividend yield. Em termos de liquidez também, acho que é importante, hoje vale comentar que a gente tem uma liquidez aí próxima de 3 milhões de reais, ou seja, dá um bom volume aí para investidores maiores que queiram entrar ou sair no fundo, que é uma liquidez importante. E a gente já conta aí com quase 34.700 cotistas no final de fevereiro. Ou seja, esse é o que a gente tem do fundo da parte financeira hoje. E, por fim, como que anda o mercado, com a nossa revisão do mercado em função de pandemia, como é que o mercado está se comportando, né? Hoje o nosso portfólio, hoje o mercado de logístico brasileiro são vários mercados, mas é um mercado ainda muito novo em transformação e em crescimento, né?
Dentro da nossa estratégia, a gente quer estar aí nos principais mercados. Então, dos 4 maiores mercados, que é São Paulo, Rio, Minas Gerais e Paraná, nós temos exposição e temos ativos em 3 deles. Tá? O único que a gente tem no Rio de Janeiro, que é um mercado que ainda a gente acredita que vai demorar um pouco mais para se recuperar, talvez não seja o melhor momento ainda para um fundo de renda entrar no mercado do Rio de Janeiro, na nossa opinião, a gente seria muito seletivo nesse mercado, como a gente tem sido. Tá? A gente já tem exposição nos 3 principais mercados. Né? São mercados ainda que estão crescendo demais, os mercados secundários, mas tirando esses 4, ainda estão crescendo bastante, né? Porque o Brasil é um mercado muito subofertado com relação aos Estados Unidos e Europa. Tá? Um mercado crescendo muito, mas importante salientar, como a gente vai ver aqui na sequência, que tem muita diferença intra-regional. Né? O mercado do estado de São Paulo não só pode ser tratado como um único mercado, tem diferenças intra-regionais. Como que o mercado se comportou durante 2020? Foi um ano e tem sido um ano muito bom para 2020 para o mercado logístico. Os últimos 4 anos foram anos bons de recuperação e a gente acredita que essa tendência deve continuar. Né? É um mercado que cresceu 13% no ano de 2020, né? Saiu aí de quase 3 milhões de metros quadrados adicionais. Né? Ou seja, é um mercado que ainda cresce, mas a taxa de vacância cai. Ou seja, a absorção, a alocação de novos espaços, mesmo com esse volume aqui do Brasil de 3 milhões de metros quadrados, teve uma redução de taxa de vacância de 19% para 15%. Né? 400 basis points aí de redução de taxa de vacância é significativo. Então, a taxa de vacância média de 15% é uma redução significativa. O mercado acredita, fala, e a gente também acredita, que uma taxa de vacância de equilíbrio é em torno de 10%. Né? Quando a gente olha o preço ainda não teve estabilizado durante 2020. Tá? A gente já começa a ver uma retomada de preço e um ganho de preço em alguns supermercados, em algumas regiões específicas. Pega a região metropolitana de São Paulo, a gente vai ver aqui na apresentação, já houve uma recuperação de preço. Estou falando um pouquinho aqui, antes de chegar às perguntas e respostas, falando um pouquinho dos 3 mercados que a gente está inserido e como que o nosso portfólio está inserido nesse mercado. Primeiro para o São Paulo, que é o mais significativo. O mercado é dividido aí em 3 grandes raios, vamos chamar assim, quando a gente projeta do centro de São Paulo. O primeiro raio de 30, né, que estaria a 30 quilômetros do centro de São Paulo. O segundo raio entre 30 e 60, tá? E o terceiro raio, que é mais interior, acima de 60 quilômetros de São Paulo. Uma grande diferença é a região mais demandada hoje é o raio 30, tá? E onde é mais difícil produzir. Tá? É mais difícil desenvolvimento de galpão, ou seja, a oferta aqui é muito mais restrita e a demanda é muito maior. Por isso que nossa estratégia de investimento está baseada principalmente nesse raio. Tá? 100% dos nossos ativos hoje do estado de São Paulo estão nesse raio. E por isso que estão muito bem locados. A taxa de vacância do nosso portfólio aqui é muito baixa. É por causa disso. Né? Ou seja, aqui nesse raio de 30, a taxa de vacância média é de 9% e o nosso portfólio como um todo, ainda abaixo disso, patamar de 3%. Tá? Quando a gente vai para esse segundo raio de 30 e 60, a vacância já fica um pouco maior, né? Ou seja, aqui existe uma disponibilidade de terrenos muito maior do que nesse raio menor. Ou seja, aqui a competição com novos desenvolvedores já é maior. Né? Então, a gente já olhamos esse mercado, sim, com um pouco mais de cuidado, mais seletivo. E o raio de 60 já tem uma taxa de vacância ainda maior, né? Já passando aqui de Jundiaí, sentido Campinas, Sorocaba ou Vale do Paraíba. No nosso entendimento, a gente tem uma preocupação maior porque a facilidade de produção de galpões novos aqui é relativamente fácil, tem um grande número de terrenos, ou seja, não existe barreira de entrada e a demanda é reduzida, ou seja, é difícil ganhar um pouco de preço nessa região. Isso a gente já consegue ver nesse gráfico aqui, ou seja, a gente tem um preço médio na região metropolitana de São Paulo bem superior à região de 30 quilômetros além, de 30, 60 e 90. Tá? E veja como o mercado de locação se comportou. Em momentos de crise, né, onde o mercado vinha ainda sofrendo, a gente teve uma estabilização de preços no mercado mais próximo de São Paulo. E a gente já começa a ver uma retomada. Hoje o preço de locação de 2020 já é maior do que foi 2016. E eu acredito ainda que tem uma recuperação. Essa aqui é uma tendência de subida. Tá? A gente já começa a ver menos concessões dos proprietários e o preço pedido aumentando. Tá? Quanto que no raio um pouco mais longe de São Paulo, 60, 90, tá? O preço caiu e ainda não recupera. E eu diria que 15, 16 reais o metro quadrado de locação, você não consegue remunerar quase que nem a construção, que tem sofrido um incremento altíssimo de custo. Né? Hoje, você produzir galpões, teve um incremento grande de custos. Então, voltando um pouco só do histórico aqui do mercado, a gente vê que o mercado vem se recuperando. Né? Desde 2016, a taxa de vacância vem caindo, estava em torno lá de 25%. Hoje, o mercado, de uma maneira geral, está próximo de 14%, 15%.
e a gente vê aqui que a produção de novos galpões não foi o suficiente para atender a demanda. As barras em amarelo ou laranja, depende de como você está vendo aí, é a absorção líquida. O que é isso? É o número de metros quadrados ocupados, além dos ocupados no período anterior. Ou seja, aqui é efetivamente o crescimento, quando a absorção bruta é a troca de galpão. Então, em termos de análise de mercado, a gente tem duas maneiras de ver. Ou seja, em 2017, 18, 19 e 20, a ocupação aumentou e a produção foi menor, ou seja, diminuiu a taxa de vacância. E a movimentação do ano de 2020 foi recorde. Foi quase 2,5 milhões de metros quadrados, que é o inquilino saindo do outro. Isso refletiu em preço, como eu já havia adiantado esse slide aqui, onde aquela região onde tem mais demanda e menos oferta, o preço se mantém na crise e sobe mais, onde nós estamos. Tá? A gente tem uma proteção de downside aqui em São Paulo, numa eventual crise futura. Tá? E se o mercado continuar melhorando, a gente vai surfar uma onda aqui de aumento de preço, que é um pouco diferente da região mais para o interior, onde não existe uma barreira de entrada. Tá? O mesmo vale para os outros mercados. Né? A gente tem o mesmo raciocínio, o mesmo racional de investimento para os outros mercados. Aqui falando no mercado de Minas Gerais, em especial Belo Horizonte. Aqui os raios são menores, então a gente divide em 2 raios, o raio 15, e o mercado divide, na verdade, aqui com a ajuda da CBRE, o mercado de 15 quilômetros do centro de 30. Né? Então a gente vê aqui, em função principalmente da dificuldade de construir um terreno grande na região metropolitana de Belo Horizonte, quase que não existe nova produção na região de Belo Horizonte. Então o mercado hoje é muito mais Contagem e Betim. Né? Contagem é o principal mercado aqui. Tá? Nós fizemos aquisição recente no mercado de Betim, que em função das vias locais é quase que um Contagem. Tá? Então a gente considera que a gente está mais que está longe dos 15 quilômetros aqui. A gente está no mercado que tem 6% de taxa de vacância, ou seja, não tem oferta. Né? Hoje existem grandes empresas procurando galpões aqui nessa região e não encontram. Tá? Não existe. Vai existir numa região um pouco mais afastada, onde a taxa de vacância já é muito maior. Por quê? Às vezes você andar 30 quilômetros a mais, 30 quilômetros a mais de Betim aqui, dá quase 1 hora. A empresa não pode gastar 1 hora a mais para entregar uma van. A Amazon não pode estar numa localização além desse daqui, porque a vanzinha dela tem que chegar na casa de alguém aqui em Belo Horizonte de maneira rápida. Né? Ou seja, nossos ativos estão muito bem localizados, seja na região metropolitana de Belo Horizonte, nesse raio 15 que a gente considera, seja lá em Extrema, onde a taxa de vacância é praticamente zero. O mercado de Minas Gerais também, nos 4 anos aí, teve uma recuperação, né? É um mercado menor, aqui as barras por isso que são menores, mas mesmo a gente consegue ver que teve uma absorção líquida, um crescimento de mercado maior do que a produção de galpões, a taxa de vacância caiu. Tá? E lá é um mercado que a gente gosta muito também, porque tem uma barreira física enorme. Né? A topografia de Belo Horizonte, quase que Minas Gerais como um todo, não ajuda o desenvolvimento de galpões. Então, você conseguir um galpão de 50 mil metros quadrados nessa região, ou um terreno para fazer isso, é muito difícil. Tá? Por isso que a gente fez a aquisição lá do ativo de Betim. E aqui, seguindo o mesmo critério, também reflete um pouco aí esses preços, né? Extrema, pela dificuldade que a gente vê de produzir galpões lá nos últimos anos, né? E também pelo que foi produzido, foi alugado, o valor de locação em momentos de crise se manteve muito estável, e 2020 já teve um incremento de preço. Patamar aí de R$ 24,00 o metro quadrado, os maiores valores do Brasil. Tá? Nos demais mercados, o mercado, vamos chamar assim, de Varginha, que chama que seria o interior, de acordo com a Bizuanga, que também nos ajudou aqui, se manteve sempre estável, que eu diria um patamar de R$17, R$18 o metro quadrado é quase que um piso para desenvolver um galpão hoje, tá? Menos que isso, a conta não fecha. Né? Da região metropolitana de BH, teve uma redução, mas acho que aqui é muito mais uma questão que o que ficou vago hoje são ativos mais distantes. Quando a gente colocasse aqui ativos, vamos chamar assim, mais prime, esse valor deveria ser maior. Né? Ou seja, eu acredito muito que existe uma tendência grande aqui de recuperação de preço na região metropolitana de BH, porque não existe disponibilidade de galpões lá hoje para grandes ocupantes e precisam de galpão de altíssima eficiência. O mesmo também, para finalizar a parte de mercado, antes de chegar na perguntas e respostas, se aplica lá ao Paraná, em principal a região de Curitiba. A gente tem lá, hoje ele está 100% locado, o DHL vai estar alugado para a Magazine Luiza, mas contando um pouquinho da história, como é que foi essa locação, a gente tinha falado aí, tinha mais inquilinos do que disponibilidade de galpão lá hoje, quando a gente tinha nosso ativo de Araucária. Né? Aqui a gente divide por 2 raios, um raio de 10 e um raio de 30. Né? Então, o raio principal de Curitiba é o raio de 10 ou quase que raio de 15, que basicamente tem uma via do contorno lá, que se chama assim, não sei o nome desse esquema, assim, a via que dá acesso ao aeroporto, que é o principal
arco, vamos chamar assim, da região metropolitana de Curitiba, né? Nessa região, a taxa de vacância é ainda maior porque o estoque aqui é muito antigo, tá? Difícil comparar. Mas a região de Curitiba, a gente fez a aquisição do ativo, lá tem a taxa de vacância também baixa, né? Não existia outro galpão para a Magazine Luiza alugar, se não fosse o nosso, pronto, tá? Daquele porte, daquela condição que pudesse agregar expansão, não existia. Então, a gente tinha um ativo numa região estratégica também. Né? Como é que a gente mostra isso? A taxa de vacância vinha caindo desde lá de 2016, né? Ou seja, a ocupação em Curitiba, que se antecipou lá, que ia ser essa tendência, a ocupação que a gente via lá era muito maior que a produção, né? Então, uma barreira ambiental importante em alguns mercados lá em Curitiba, em especial São José dos Pinhais, fez com que não houvesse disponibilidade de galpão, ou seja, a taxa de vacância é muito baixa no mercado como um todo. Né? E por que isso acontece? Que é o grande fenômeno que todos estamos vivendo hoje aqui, fazendo uma conferência online, né? Geralmente faria isso via call ou via presencial, como antigamente era no BTG, que é o crescimento do e-commerce, que já era uma tendência que vinha desde lá de 18, 19, que foi o início da nossa estratégia de investimento para surfar esse crescimento no segmento logístico, que só aumentou aí com relação à pandemia, e a gente acredita que é um fenômeno que veio para ficar, né? Esse crescimento vai existir. Quando a gente olha uma das empresas que divulga os dados, o crescimento do e-commerce nas vendas do Magazine Luiza, que vai ser um dos principais varejistas do Brasil hoje, mais do que dobrou com 19 e com 20. Né? E 20, lembrando que teve janeiro e fevereiro, que ainda não tinha pandemia. Quando a gente olha isso para frente, sem dúvida nenhuma, isso tende a aumentar. Então, assim, a gente está bastante confiante no mercado de logística. Tá? É um mercado que mostrou muita resiliência, e acho que o nosso portfólio de maneira consequente. Tá? Então, é um mercado que a gente está vendo. Alguns mercados, onde principalmente esse que a gente está inserido aí com os ativos existentes e outros ativos que a gente está analisando para acabar a alocação de capital, a gente vê uma perspectiva muito boa, uma baixa taxa de vacância, tá? Uma demanda muito forte, consistente, que isso vai levar a um potencial aumento de preço nos mercados menos ofertados. Tá? Por quê? Basicamente, uma demanda forte, uma produção baixa e um custo de produção dos galpões muito mais elevado do que era 2 anos atrás. Né? O custo de produção aumentou muito. Por quê? Os terrenos acabaram ficando mais caros, ficaram mais disputados, e uma questão de inflação no custo de construção. Né? O aço e o concreto, que são os dois principais itens aí do custo de composição do custo de construção de um galpão, cresceu muito. Né? A gente está falando de uma inflação aí de, às vezes, 20%, 30% nesses dois itens, tá? Ao ano. Ou seja, a gente tem uma visão, olhando para o futuro, para o mercado, nos próximos 12, 24 meses, obviamente que está muito ligado à economia, mas mesmo com uma economia sofrendo, em função do crescimento do e-commerce, a gente vê uma expectativa muito boa para o segmento de galpões logísticos, por isso que a gente acredita que esse fundo tem bastante frutos para dar ainda. Então, de uma maneira geral, eu encerro aqui a apresentação em si do mercado, do portfólio, tá? E eu vou fazer alguns comentários finais e algumas perguntas e respostas que a gente acabou recebendo aí ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, que a gente via o nosso RI. Tá? Acho que a primeira questão que a gente tem aqui... Desculpa, que eu estou mexendo aqui no meu computador, deu um problema aí. A primeira questão que a gente vê é principalmente a questão do cronograma de alocação do follow-on. Né? Acho que, de maneira geral, tinha duas grandes preocupações aí dos cotistas, dos calls, até o último call que a gente fez, dos analistas, tinham dois grandes desafios. Primeiro, era a alocação dos dois ativos por coincidência da DHL, seja em Extrema, seja em Araucária. Né? Isso acho que está superado, porque as locações foram feitas, a gente já tem um panorama melhor. Então, a gente está colocando aqui as perguntas, tentar responder algumas perguntas que a gente recebeu ao longo dos últimos tempos. Primeiro motivo, aí, qual que foi a primeira pergunta? Qual que foi o motivo do desvio do cronograma de alocação em relação a time? Né? A gente imaginava aí ter feito aquisições antes da primeira aquisição que a gente anunciou e finalizou em fevereiro. Né? Basicamente, porque os ativos que a gente tinha em pipeline, lá com exclusividade, fazendo due diligence, tá? Um deles caiu, a gente tinha aproximadamente 250 milhões de reais, 300 milhões de reais, daqueles 500 que foram captados, tá? Em ativos em due diligence na época. Tá? Um deles a gente preferiu declinar, né? A gente é uma questão que a gente já tinha respondido, mas só relembrando, a gente encontrou dentro da due diligence
algumas questões que a gente achou que não valia a pena e não era razoável seguir, né? Então a gente declinou desse ativo. E o segundo ativo, a due diligence tem tomado muito mais tempo do que a gente imaginava, tá? Algumas questões ambientais e tudo mais. Então, achei um dos dois ativos que a gente estava mais evoluído. Um a gente acabou desistindo, o outro, a auditoria acabou demorando muito mais do que a gente imaginava. E acho que a principal pergunta que tem recebido aí, né? Qual que é a perspectiva de alocação do caixa remanescente e qual que é o pipeline atual do fundo? Acho que as duas perguntas numa só. Hoje a gente abre aí, vai um pouco mais de tranquilidade. Assim, hoje a gente tem 6 empreendimentos em auditoria, negociações aí bem evoluídas, tá? Que seriam alvo de aquisição nossa. A gente está trabalhando para comprar esses ativos, né? Esses ativos estão aprovados pelo Comitê de Investimento da VBI, interno. Estamos trabalhando na auditoria em 6 frentes diferentes, tá? Eles estão localizados aí, quase que 2/3 dele, seguindo a nossa estratégia, dentro do estado de São Paulo, majoritariamente no raio 30, quase que na totalidade, tá? E 1/3 arredondando aí na região Nordeste, que é uma região ainda que a gente não tem exposição, e é uma região que a gente acredita muito, porque o e-commerce também está crescendo lá. A gente vê aí, a primeira exposição dessas empresas de e-commerce sempre foi São Paulo, aí tem umas segundas movimentações com Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, as que já estão mais tempo em São Paulo, no Brasil já tem uma presença no Nordeste, mas outras empresas estão crescendo para o Nordeste, né? O Mercado Livre já tem posicionamento lá, então assim, tem uma perspectiva boa, tá? E falando da perspectiva e pipeline, esse pipeline aí tem aproximadamente 600 milhões de reais. Tá? Hoje a gente tem pipelines de negociação, andamento, auditoria, aproximadamente aí mais do que o dobro de capacidade de capital que a gente tem hoje dentro de caixa. Tá? Como é que vocês vão fazer isso? Vamos trabalhar nas 3 frentes, porque um outro ativo pode cair como caiu anteriormente, né? Então a ideia é continuar trabalhando nessas 3 frentes. O cap rate médio aí tem variado entre 8 e 8,5, tá? Que é um pouquinho abaixo do que a gente tinha previsto no prospecto anterior, porque o mercado ficou mais competitivo, então a gente imaginava entre 8,5 e 9, então a gente está ficando em 50 basis points, um pouco mais abaixo. E o timing dessa alocação, né, a gente tinha falado que talvez aconteceria até o final de março, né, pode variar aí algo em torno de 30 e 90 dias. Tá? Acho que não deveria, esses 6 ativos, se demorar mais que 90 dias é porque o negócio não sai mais. Tá? Então a perspectiva que a gente tem aí que não deve acontecer na próxima semana ou em 2 semanas, tá? Eu colocaria aí que parte desses ativos, ou todos esses ativos, de alguma forma, que a gente consiga fazer, deve acontecer entre 30 e 90 dias, porque alguns auditorias já andaram bastante, né? Está dependendo de uma aprovação ou outra, de um órgão governamental, cada caso é um caso, mas acho que 30 e 90 dias é um prazo mais do que razoável para esses 6 negócios acontecerem. Uma coisa que a gente também recebeu algumas perguntas aí, já falando de questões mais atuais, por que os ativos de Jandira e Betim foram comprados em alavancagem? Basicamente porque a gente tinha outros ativos, como a gente está colocando aqui pela primeira vez, que iriam usar o capital remanescente, né? Acho que essa que é o principal ponto, né? A gente via outras oportunidades, então a gente tinha uma dívida já estruturada nos 2 ativos, a gente optou por manter essa dívida, né? É uma dívida que não nos coloca em aperto, porque assim, tem um prazo para pagar o principal, e o principal tem bastante prazo para pagar, mas basicamente em função do alto volume de pipeline que a gente está trabalhando, que são ativos que a gente vai agregar muito no nosso portfólio. A gente imagina, com esse saldo remanescente de capital, fazer a aquisição desses ativos. Tá? Lembrando que sempre tem risco de algum outro ativo ainda cair. Tá? E por fim, acho que uma outra pergunta que a gente teve um dos maiores números aí, que era a questão com relação, caso a alocação não seja feita nesses 6 meses, se nós pensaríamos em algum desconto com relação à taxa de gestão. Acho que é importante relembrar, não sei se todos aqui têm esse conhecimento, mas a VBI sempre tenta estar mais alinhado possível com os cotistas. Acho que um exemplo nessa linha de taxa de gestão foi a isenção da taxa de performance no outro fundo que a gente tem aqui na casa, que é o CVBI, que é o fundo de CRI. Quando a gente fez o fundo, existia uma taxa de performance que a gente imaginava que o CDI existia uma impressão de uma tendência de queda, mas nunca fosse chegar a 2%. Então a gente eliminou, deu desconto aí da taxa de performance. Então a gente acredita que o alinhamento da VBI perante os cotistas, quando tem alguns de encaixe, faz sentido, né? Então a gente procura sempre olhar. E a gente está analisando esse caso, né? Então a gente está discutindo aqui internamente qual seria o melhor alinhamento possível respondendo essa pergunta, tá? O que a gente poderia fazer para mostrar que a gente continua trabalhando mais do que nunca, né? Nos últimos meses a gente trabalha bastante nas aquisições, nas locações, no desenvolvimento da expansão lá de Araucária,
e também na auditoria desses ativos. É uma questão de timing, mas a gente tá sensível a esse ponto, a gente está discutindo bastante internamente, e assim que a gente tiver alguma definição, a gente vai apresentar ao mercado e eventualmente discutir alguma coisa. Então, de certa forma, eu encerro aqui a apresentação, né? E a gente fica aberto aí para alguma pergunta que o pessoal possa ter colocado. Acho que a Juliana está coordenando isso, e acho que pode me ajudar aí, que eu não tive condições de dar uma olhada aqui enquanto eu falava. Bom, a gente já recebeu 17 perguntas, queria agradecer a todo mundo que mandou, o João, o Pablo, o David, o Pedro. Muitas das perguntas eram relacionadas à alocação, ao prazo, né, do nosso cronograma, então acho que elas já foram endereçadas. Então, vou falar algumas aqui que ainda a gente não tocou. Então, o João, ele pergunta se a gente já tem algum tipo de cronograma e como que nós estamos tentando viabilizar a construção da expansão no imóvel de Betim. João, uma boa pergunta. Betim, como que a gente constrói essa expansão de Betim, né? A gente tem que ter aprovação, tem que trabalhar na aprovação dessa expansão perante os órgãos competentes, a Prefeitura Municipal, basicamente, tá? Então, a gente está fazendo um trabalho de aprovação, a gente procura todos os nossos ativos, deixar tudo 100% aprovado, tá? Para quando o inquilino precisar, a gente já está com isso feito. Então, esse é uma primeira fonte que a gente já está trabalhando, nossa equipe interna já está trabalhando em cima disso. O outro ponto, que seria a barreira física, vamos chamar assim, lá é mais fácil, porque o platô já está feito, tá? Então, a parte de terreno já está 100% feita. Então, isso é uma questão que é mais fácil para a gente responder, nesse caso, tá? E, por fim, é só um acordo com o locatário. A gente tem a expectativa que a Amazon possa necessitar disso no futuro, uma parte de 10 anos. Tá? Não posso te responder que vai ser no próximo mês, ou daqui a um ano, daqui a 2. Mas, na nossa análise, a gente imagina que, em função do crescimento que eles têm visitando o galpão, deveria acontecer isso no curto, médio prazo, tá? Eu diria em 1, 2 anos aí. Uma expectativa, não uma garantia. Tá? Mas, assim, todo o trabalho interno está sendo feito, de aprovação, a parte técnica do imóvel está pronto para. Assim que tiver um ok, um acordo com o locatário necessite, a gente faz. Bom, ainda na linha dos imóveis adquiridos, o Gilson, ele pergunta quando que o fundo será beneficiado pelo aluguel dos imóveis adquiridos. Boa pergunta, devia ter falado antes. No mês de março, o fundo já fez jus ao recebimento desses aluguéis. Tá? Então, o primeiro mês que ele faz jus a esses aluguéis é o mês de caixa março, que é o competência fevereiro. Né? Portanto, só lembrar que não vai ser um mês cheio, tá? Porque, eu não estou com a data exata agora, mas a gente fez a aquisição aproximadamente no dia 10. Tá? Então, a gente tem aproximadamente, nesse primeiro mês, 2/3 aproximadamente da receita, que já foram pagos para nós aqui esse mês, tá? Então, o fundo já recebeu, se não tivesse recebido, seria uma matéria de fato relevante. Então, a gente já recebeu aproximadamente 2/3 desse primeiro aluguel, e de maneira completa, cheia, full, a gente recebe caixa abril referente à competência março. Tá? Então, o primeiro mês impactado é esse, de maneira parcial, quase que 2/3, tá? E no mês que vem já é cheio. A Maria, ela nos pergunta qual que é a nossa visão em relação ao aumento da taxa de juros, o que isso impactaria na rentabilidade do fundo. Como é que a gente vê a taxa de juros? O nosso entendimento aqui, vai. Hoje a gente tem uns juros no Brasil real negativo, né? Se a gente pega a inflação, vou falar até IPCA, a gente tem uns juros negativos no Brasil. Não sei se faz sentido isso para o Brasil, né? Então eu acho que a gente sai de um patamar, de um super estímulo que o Banco Central está fazendo, para uma situação mais normal, né? Obviamente que a taxa de juros pode impactar um pouco na cotação do secundário, pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Talvez não tenha tanta capacidade para responder isso. Né? O que eu posso ver? Mesmo, no meu entendimento, mesmo que os juros ainda suba significativamente, né, que não vai voltar aos 14% antigamente, mas assim, que volte ao seu patamar, vamos chamar assim, de neutralidade, que seria 2% real, de acordo com os economistas, 2%, 3%, então, ainda assim, que vai para uma taxa nominal de 5%, 6%, eu diria ainda que o fundo é uma muito boa alternativa de investimento, porque se a gente comparar, vamos supor, com a taxa de 6% ao ano, onde a gente vem entregando aí 6,5%, 7% ao ano, a gente tem uma vantagem que é a não incidência de imposto para pessoa física, e uma coisa que a gente defende muito desde 2018, que o e-commerce só acelerou, é o eventual ganho futuro, né? A gente tem uma perspectiva de ganho de
de valor de locação aí sim dentro do nosso portfólio. Tá? Então, mesmo assim, eu acredito que com a subida de juros, ainda assim é uma excelente alternativa de investimento para aqueles que queiram ter uma exposição ao mercado imobiliário, com bons ativos líquidos e com a vantagem tributária que é o fundo imobiliário para a pessoa física, que é a grande maioria dos nossos cotistas. Bom, seguindo aqui na linha, né, do impacto na cota no secundário, o Pedro ele pergunta qual que é a nossa visão, por que a gente acha que as novas aquisições elas não refletiram em apreciação, né, no mercado secundário? Essa é uma pergunta que bastante gente nos fez aí até em outros calls, talvez por ter adiantado. Vamos lá. Uma coisa importante também dentro do nosso fundo, o patrimônio líquido, né, ou seja, a avaliação como é que define o valor do patrimônio líquido por cota, que hoje é aproximadamente R$110 por cota. É com base na avaliação dos ativos. Tá? E o nosso fundo tem fechamento contábil no mês de junho. Então, grande parte dos nossos ativos estão avaliados por consultorias de mercado, database junho de 20. Tá? Houve uma avaliação positiva, ou seja, houve uma valorização positiva no mercado em termos de preços ativos de lá para cá. Tá? Nós não discutimos a avaliação com o terceiro, mas pode ser que, se a gente falar em outras palavras, se a gente comparar os nossos ativos com as transações ocorridas em Extrema, por exemplo, tem bastante movimentação, o valor do PL por cota seria maior que o 110, possivelmente muito próximo ou maior do que o valor de secundário. Tá? Então, eu entendo que quando você tem um valor de secundário muito próximo do PL, tá? Ou até inferior, você está comprando imóvel com desconto quando comparado com uma avaliação de um terceiro independente. Né? Então, isso quer dizer que, eventualmente, poderia ter uma apreciação do secundário. Né? Eu acho que o mercado secundário poderia estar penalizando, vamos chamar isso assim, o fundo, tá? Por dois pontos que eram as grandes preocupações que o mercado tinha. Primeiro, era a alocação dos ativos, né? A gente tinha um impacto aí de 10 centavos, possivelmente. Se a DHL sai dos dois ativos, a gente não aluga novamente, a gente teria um impacto de 10 centavos. Tá? Então, eu acho que, em parte, o que o mercado vinha penalizando no secundário poderia ser essas duas locações, que eram um risco, né? E vieram no momento turbulento para o fundo, foi no meio do follow-on, depois do follow-on, duas de uma vez. Isso acho que chocou um pouco o mercado. Né? Uma pergunta que eu respondi na época foi, o que você fez de errado? Eu falei, nada, eu comprei um ativo que ele não sai e depois ele entra. Então, a gente pode falar, esse problema a gente já superou, né? Então, acho que deveria ter, se essa era uma preocupação, isso está superado. E a outra preocupação é a alocação de capital. Né? E acho que metade aí a gente já resolveu com esses dois ativos, grosseiramente falando, e a outra metade, a gente está muito bem evoluído com ativos que superam a capacidade de caixa. Então, a gente vai chegar a uma solução aqui para fazer todos os ativos todos derem certo. Então, acho que esses foram os três drivers, os dois grandes drivers que alguma penalização. Né? Talvez o mercado precise ver no dividend yield o resultado final do aluguel caindo. Tem um delay. Né? Os ativos a gente comprou em fevereiro, a gente faz jus parcialmente ao aluguel agora que a gente recebeu em março, a gente vai divulgar o dividendo no final do mês. Né? Então, assim, tem sempre um delay de 2 meses entre a aquisição e finalmente refletir nos dividendos. Tá? Então, o meu entendimento, eu acho que seria esses 3 pontos, 3 comentários que eu faço. Fica difícil para a gente julgar o mercado secundário, é mais difícil, né? Mas acho que são as perguntas, aí, os questionamentos que nós recebemos que colocariam um pouco mais de risco isso no fundo. Bom, ainda nessa linha de rendimentos e dividendos, houveram algumas perguntas aqui do David, do João, do Pablo, perguntando um pouco se nós mantemos o mesmo guidance de distribuição na alocação total, ou se tem algum desvio em relação a isso com os novos ativos em negociação. Eu vou falar assim, a palavra guidance, a gente não divulga guidance literalmente, tá? Mas o que a gente pode falar, assim, a gente debruça mais no número e as previsões que a gente tem, né? Então, de maneira simplista, e até como a gente viu aí já nos resultados, assim, encaixando os pontos, o que a gente tinha, né? Então, conceitualmente falando, pré-aquisição do ativo Betim e Jandira, se a gente não estivesse fazendo nada, tá? Se a gente pegasse a receita imobiliária que a gente tinha antes, e a gente pegasse a receita financeira do caixa, sem variações contábeis, que foi essa maluquice que aconteceu aí no mercado quando estressou em outubro, a gente teria uma distribuição aí de 45 centavos. Tá? Só pegar o que a gente tinha antes e a receita financeira rendendo aí 70% do CDI.
tá? Então, se a gente tinha lá entre 43 e 45, tá? Então, se a gente tinha lá entre 43 e 45, e como a gente divulgou em fato relevante, tá? A aquisição do Jandira e do Betim vai impactar algo em torno aí de 11 centavos já depois dos juros. A gente sai de um patamar aí de 43, 45, tá? Para um patamar, quando distribuir 100% da receita, e não vai ser esse próximo mês, tá? Esse mês agora de março, adiantando, a gente vai para uma receita aí de patamar de 54, 55, tá? Mantendo esse cap rate de aquisição que a gente mostrou agora, desse portfólio, entre 8 e 8,5, a gente deve voltar ao patamar de 65 centavos, pode ser um pouco mais, um pouco menos, que era o patamar que a gente tinha antes do follow-on, tá? Então, literalmente, a gente está no meio do caminho da alocação, conceitualmente falando, tá? A gente sai do patamar lá, que zero de alocação seria de 44, 45, vamos agregar 10 centavos arredondando, 50, 54, 55 centavos, com a alocação que a gente já fez, a aquisição do Jandira e Betim, dando certo essas alocações pipeline que a gente mostrou, fazendo toda a alocação de capital, a gente vai para um patamar aí de 65 centavos, que nada mais era o patamar anterior do follow-on, tá? Importante só lembrar, depois você me cobra assim, que esse mês ainda não tem esse impacto de 10 ou 11 centavos de Jandira e Betim, porque a gente não recebeu o mês inteiro do aluguel, foi só proporcional da data de aquisição até o final do mês. Alexandre, acho que é importante falar que essa previsão ela não está considerando inadimplências, né, que podem acontecer no período, né? Exato, não tem inadimplência, atrasos, assim, todos os disclaimers aí que a gente tem na apresentação. É uma conta muito simples de receita, imobiliária, despesa e número de cotas, tá? Que se mantém no mesmo histórico que a gente tem hoje, que não é uma garantia de retorno. Bom, vieram algumas outras perguntas aqui perguntando sobre novas emissões, qual é a nossa visão de tamanho ideal para o patrimônio do fundo, quantidade de ativos, um pouco de nossa visão para o futuro do fundo. Acho que é uma boa pergunta também. A gente tem uma visão do fundo nessa linha de resiliência, diversificação de risco. Então, vou pegar muito a diversificação. Os ativos que a gente vem adquirindo, tá, que é o tamanho um pouco de mercado, tem ativos maiores e tem ativos menores. A gente acha que adquirir ativos entre 100 e 200 milhões de reais é o nicho que a gente vem trabalhando hoje, tá? Inicialmente, a gente comprou até ativos abaixo de 100 milhões, a gente acha que são ativos que têm liquidez no mercado, porque a gente está falando ativos aí de 40 mil metros quadrados, aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, tá? Entre 40 e 60 mil metros quadrados, tá? Com isso, no outro tópico que a gente falou, a gente acha que um fundo com uma boa diversificação não deveria ter ativos maior do que 10% do fundo, tá? Então, fazendo uma conta e respondendo diretamente essa pergunta, a gente imagina que o fundo começa a ter um voo de cruzeiro, ou fica realmente um fundo que a gente atinge 2 bi. Por quê? Se eu imagino que a diversificação, uma boa diversificação é abaixo de 10%, e os ativos que eu olho são de 200 milhões de reais, né, na margem superior, eu tenho que chegar no fundo pelo menos 2 bi, tá, para ter essa diversificação, para cada vez mais ficar com uma cara de fundo, como o fundo já é hoje, e não como foi lá no IPO em 2018. Tá? Então, se você buscar até no nosso site, imagino que tenha isso, não lembro de cabeça, mas eu já pode colocar se precisar, era a estratégia que a gente tinha do fundo lá em 2018. Tá? Ter pelo menos a 2 bi, por que 2 bi? Que é para ter essa diversificação, essa resiliência de risco por inquilino, que vai agregar valor para o fundo. Né? Então, a gente imagina, assim, fazer novos follow-ons para cada vez mais dar mais cara de fundo do que um portfólio de 2, 3 ativos, tá? Que foi no começo, né? Que tinha uma concentração muito grande em Extrema e Guarulhos. A gente vem diluindo isso em outras regiões. Juliana, o senhor tá no mudo aí. Desculpe. O Robson pergunta aqui qual a expectativa de alocação. Acho que você já respondeu a pergunta, mas acho que vale só reafirmar aqui da questão do pipeline, só para quem perdeu esse pedacinho. É claro. Hoje a gente tem um recurso líquido, vamos chamar assim, dentro do fundo, tá? Que estaria disponível para novas aquisições de aproximadamente 250 milhões de reais. Tá? Dos 500 alocados, tem as despesas do fundo, que foram distribuição, tem a alocação, então, a alocação feita só a parte do caixa de Betim e Jandira, tem essas obras que foram feitas em Extrema, as obras que foram feitas em Araucária, tá? Então, tem uma disponibilidade de caixa, tá? De aproximadamente aí 250 milhões de reais, sem falar um caixa que a gente imagina ali deixar de até uns 50 milhões de reais para futuras expansões que a gente possa precisar fazer, né? Seja em Araucária, seja em Betim, tá? Sempre é importante ter um capital ali que a gente imagina de 5% do fundo, até 5% do fundo, conforme o regulamento, deixar isso em caixa no fundo.
Então, mas arredondando, 250 milhões de reais em caixa hoje, e a gente tem um pipeline que chega a quase 600 milhões, tá? Que são 6 negócios diferentes. Tá? Então, a gente está trabalhando nessas frentes, tá? Todas estão indo diligence, assim, educações avançadas, então elas não deveriam, assim, no pior dos casos, se em 90 dias a gente não fizer nada, eu posso garantir para vocês que esses 6 negócios caíram, a gente desistiu dos 6. Pode acontecer? Pode. Acho talvez pouco provável, né? Se a gente acha alguma problema assim, pode acontecer? Pode. Então, a gente imagina, assim, que a perspectiva de aquisição, superada os últimos detalhes de alguns, as maiores dificuldades de outros, deveriam variar entre 30 e 90 dias contados de hoje. Tá? Em termos de cap rate de aquisição, eles estão variando entre 8 e 8,5, tá? Que é um pouquinho abaixo do que tinha falado no prospecto lá de trás, que a gente fez o prospecto em agosto do ano passado, né? Quando a oferta acabou em outubro, a gente começa trabalhando em agosto. Tá? Uns 3 meses de trabalho antes da oferta, 3, 4 meses de trabalho antes da oferta finalizar. O mercado ficou mais competitivo, então a gente, entre aspas, perdeu rentabilidade, vamos chamar assim, ou o cap previsto de alocação vai ser 50 basis points mais baixo. Acho que até já respondo a pergunta aqui do João, do João aqui, que eu vi a última que está na minha tela, que o Leonardo me passou, aqui, por que a gente falou que no prospecto era 68 centavos, que eu para 65, tá? 65 é uma questão de aproximada, e esses 2 ou 3 centavos, preciso checar os números aqui, mas muito provavelmente porque a gente imaginava comprar um portfólio de retorno médio com esses 500 milhões, algo em torno de 8,5, e ele vai ficar um pouco mais próximo de 8 do que os 8,5 que a gente tinha previsto. Tá? Então a gente perdeu aí talvez 2 ou 3 centavos comparado com o prospecto. Lembrando também que os 65 centavos que eu disse aqui é uma previsão, né? Pode variar. A gente imaginava a vacância X, o aluguel sobe, o aluguel desce, tá? É em torno desses 65 centavos e pode ter uma variação dentro disso, um pouco mais ou um pouco menos ainda. Bom, a gente já está aqui se aproximando das 16 horas, né? O call já está com um pouco mais de 1 hora e 20 minutos. A gente recebeu mais perguntas aqui, mas todas elas vão ser endereçadas via RI, tá? Eu ressalto aqui que nosso canal está sempre disponível, sempre aberto. As perguntas que não foram respondidas serão respondidas via e-mail, somente para a gente não se prolongar muito mais e respeitar aqui o tempo de todos. Quer fazer mais umas 2 aí, a gente encerra, Juliana? Como é que você imagina? Bom, a gente tem aqui uma pergunta um pouco sobre a questão do nível de preço de alocação, enfim, um pouco de rentabilidade, né, por cota de Magalu, tá, em relação à alocação anterior. Bom, vamos lá. Magalu, Tereza, a gente não abre o valor de locação, tá, por uma questão de confidencialidade, seja do contrato, principalmente com o Magalu agora, tá, esse é um ponto de confidencialidade do contrato. O que a gente pode abrir aí, antecipar para vocês, são os números já públicos e ajudando a fazer uma conta ou caçar valores, assim, ou fazer uma continha que tenha as informações públicas. Se a gente pegasse a receita de aquisição da DHL lá atrás, né, no final de 2019, ela daria, a gente fala sempre em centavos por cota, né? Ela daria aproximadamente 7 centavos por cota. Tá? E conforme a gente divulgou, já no número de cotas atual, tá, de 11 milhões e 700. Se a gente pega esse aluguel agora que foi assinado, né, desconsiderando a expansão de 2 mil metros quadrados, isso já é 8 centavos por cota. Tá? Então, o valor nominal, quando a gente comparou da data de aquisição, é maior, né? Seja em função do metro quadrado, seja em função da expansão. Tá? Então, acho que isso responde. Ele não é maior do que o valor lá de trás, corrigido pela inflação de 25%. Tá? Então, se a gente olha lá atrás, era patamar de 18%, foi para 22%. Então, isso não é maior, porque a inflação, nesse caso, não refletiu. Mas, acho que de maneira simplista, a gente tinha 7 centavos da DHL pré-reajuste de GPM, agora a gente tem 8 centavos por cota. Tá? Teve um incremento aí de valor de locação / expansão diária. Eu acho que todas as nossas perguntas até agora elas foram respondidas. Pode aguardar mais um minutinho, ver se tem mais uma última pergunta. E aí a gente caminha para o encerramento. Ó, por enquanto, não veio mais nenhuma pergunta, Alexandre. Acho que a gente pode encerrar. Não, tá bom. Então, só fazer minhas considerações finais aqui, Juliana, assim, agradecer a presença de todos, né? Continuem seguros aí, todos em casa. Desculpe, aqui tem alguns barulhos, talvez na minha apresentação, que hoje foi o dia de reforma aqui no vizinho.
Mas agradecer a todos a presença aqui de vocês. O nosso canal fica aberto, né? Acho que assim que a gente tiver, vamos fazer mais um call trimestral daqui a 3 meses. Acredito, espero que a gente tenha aí mais novidades com relação, principalmente à alocação do pipeline nesse período. A gente solta eventuais racionais de aquisição, como a gente tem feito. Mas eu agradeço a presença de vocês. E nosso canal fica aberto de RI, a Juliana capitania isso. Tem bastante pergunta, infelizmente a gente não consegue responder no mesmo dia, né? Mas fica aí aberto e agradeço a todos. Obrigada a todos. Qualquer pergunta, ri@vbrealestate.com. Abraço.